Se eu fosse montar um banheiro do zero, esses produtos seriam obrigatórios. Hoje eu separei uma lista de produtos que eu recomendo para usar no banheiro e que são baseados em custo-benefício e também em qualidade. E passando para o primeiro item, vamos falar sobre bancadas. Nesse aqui é difícil indicar algum produto, porque as bancadas geralmente são materiais que são feitos por marmoristas, então vai ser uma prestação de serviço que você vai ter que contratar. Então, nesse caso, procura um marmorista e você tem duas opções. A primeira vai ser fazer a bancada em dois níveis. Tu vai ter a bancada principal e uma outra bancada mais abaixo e recuado, mais ou menos uns 10 centímetros, que é para o encaixe das pernas, para não ficar desconfortável. E a segunda opção é tu ter só a bancada de cima, vai ser a bancada feita ali pelo seu marmorista, independente do material que você escolher, se vai ser porcelanato, se vai ser mármore, se vai ser granito, e abaixo dela você vai fazer um armário de MDF. Importante que esse armário não tenha contato com o piso, porque o banheiro é uma área extremamente úmida, então ele pode ser fixado direto na parede, uns 10 centímetros de distância do piso, ou tu pode ter uma base de alvenaria revestida no mesmo porcelanato ali do piso, que é o que a gente chama de soco. Inclusive, se tu quiser dicas sobre como economizar na marcenaria planejada, eu já fiz um vídeo bem bacana aqui, onde eu mostro tudo que é possível fazer para que reduza o custo na marcenaria. Vou deixar o card aqui, tu assiste depois. Definido o tipo de bancada, vamos conversar um pouquinho agora sobre cuba. E eu já vou dar um resumo de como eu penso. Gente, quando a gente prioriza sempre a estética, a funcionalidade, por vezes, pode ficar comprometida. Já falei isso em outros vídeos e vou repetir. A cuba esculpida, ela sempre é escolhida porque ela é a mais bonita. É fato. O material que é feito na mesma bancada, na mesma pedra, fica bem estético e ela é muito bonita. Só que ela tem alguns problemas, que é o acúmulo de sujeira, a falta de praticidade, fica marcado, por exemplo, respingos ali de quando a gente enxágua a boca depois de escovar os dentes. Então eu sempre recomendo que tu use um outro modelo de cuba. Então, para isso, eu separei um exemplo aqui de uma cuba apoiada e uma cuba sobreposta. Vou deixar na tela aqui a diferença entre cuba apoiada e cuba sobreposta. Muita gente confunde, tá? O primeiro modelo que eu separei é uma cuba de apoio da marca Deca. É muito importante também escolher marcas que tenham procedência, que entreguem qualidade. E a marca Deca, em relação à bacia sanitária e cubas, ela é uma referência sim. Então esse modelo aqui, ele é bem interessante. Eu sei que as pessoas gostam muito de cuba de apoio, porque ela é muito bonita. Ao meu ver, é a segunda mais bonita depois do modelo esculpido. E esse modelo da Deca, ele é interessante porque ele é meio minimalista, ele não tem tantos detalhes, então ele é bastante elegante. Tem um tamanho bacana de 40 por 30, e a minha recomendação só é que se tu vai usar uma cuba de apoio, precisa ter uma bancadinha um pouquinho maior ali, que ela tenha 1 metro por aí. Se a bancada for muito pequena, por exemplo, às vezes tu tem uma bancada de 60, que é só o suficiente ali para conseguir colocar uma cuba. Quando a cuba é de apoio, ela acaba ocupando uma área útil da bancada e isso deixa o banheiro um pouquinho menos funcional. E o segundo modelo de cuba é esse aqui também da Deca, só que de sobrepor. A gente já tem uma diferença aqui. O sobrepor, ele fica semi-apoiado, digamos assim. Ele fica por cima da bancada, mas ele também tem uma parte que vai para baixo. Esse modelo aqui, na cor sálvia, é muito bonito. Obviamente, essa cor ela não vai ornamentar com qualquer tipo de decoração, mas dá para se basear nesse modelo, às vezes procurar uma branca, que vai ser talvez mais adequado para os tons do teu banheiro. A menos que tu vá fazer um banheiro do zero e já queira pensar no modelo verde, aí vai ficar bacana. Ela é bem interessante, ela é uma cuba também muito bonita e que eu indicaria ela para bancadas que são menores, porque essa aqui ela ocupa uma altura menor ali na bancada, então ela não é tão disfuncional quanto uma cuba de apoio. E passando agora para as torneiras, aqui tem duas questões importantes. Primeiro, é obrigatório que tu escolha antes da torneira o modelo da cuba, porque, por exemplo, uma cuba de apoio, ela precisa de uma torneira para ela, vai ser uma torneira mais alta. E segundo, tem que ver se tu tem água aquecida aí no seu banheiro, porque o ideal vai ser que tu use uma torneira de monocomando. Então, para isso, eu já separei aqui o primeiro modelo, que é uma torneira monocomando, ou seja, só com um único comando tu consegue controlar água fria ou água quente. Importante também pensar sempre na marca Docol, entrega muita qualidade, tá um preço bem interessante para essa torneira, uma torneira que fica bacana aí mais para uma cuba que poderia ser a de sobrepor, que é uma cuba mais baixinha, ou uma cuba não esculpida como está mostrando aqui, pode ser aquela cuba que é embutida, ela fica abaixo da bancada. Então para esse modelo essa torneira aqui serve. E o segundo modelo de torneira já é indicado para uma cuba de apoio, ou seja, ela é uma torneira de bica alta. Essa aqui, por exemplo, ela não é monocomando, não serve para banheiro que tem água aquecida, mas ela é bem bonita e também é da Docol. Então ela é uma torneira bem interessante,
que tem um arejador embutido, que é aquele sistema que faz com que a água ela não respingue, ela sai meio como se fosse meio aerada. E o próximo item em relação às bacias sanitárias, ou seja, os seus vasos. E aqui eu tenho 3 dicas importantes para falar antes de mostrar algum modelo. A primeira é evitar bacias que têm um formato mais arredondado, que elas remetem mais a modelos mais antigos. Tem algumas assim que até são bonitas, mas no geral, se tiver um formatinho mais quadrado, elas vão ficar mais interessantes, vai dar um aspecto mais de moderno. A segunda dica é que tem pessoas que gostam de usar a bacia sanitária na cor preta, porque acha elegante, porque combina com os acessórios, os tons do banheiro. Só que a cor preta no vaso, ela impede que a gente tenha uma visualização das nossas urinas, das nossas fezes, são indicativos de alguma doença. Então, eu só indicaria uma bacia preta para um banheiro ou para um lavabo que tenha pouco uso. Aquele banheiro que tu tem na casa, que é o que tu usa mais vezes durante o dia, tem que ser uma bacia sanitária branca. E a terceira dica é procurar bacias que tenham o sistema de soft close, que é aquele fechamento suave, que não dá aquela batida, aquele barulho, ou o sistema de quick release, que é o que a gente usa para tirar a tampa fácil, só aperta uns botãozinhos ali e tira a tampa, que fica bem mais fácil para limpar. Dito isso, vou mostrar o primeiro modelo. O primeiro modelo é esse aqui também da marca Deca, que eu falei que ela é uma referência para bacia sanitária. Ele parece um vaso monobloco, mas não é com caixa acoplada e ele tem esse formato que é bem moderno. Então, em relação à bacia, ele é bem bonito e também tem o sistema aqui de fácil remoção. Cada marca chama de um jeito, aqui chama de Easy Clean, que é fácil remoção para limpeza, e o Show Close, que é o fechamento suave. Cada marca tem um nome. Então, é um modelo bem interessante aí para quem busca uma estética e também uma funcionalidade. E o segundo modelo de bacia é esse aqui também da marca Deca, que é um pouco mais acessível financeiramente, quase metade do valor. Ele tem esse formato mais quadrado, mas com alguns aspectos mais circulares. E é interessante também, na hora de comprar um vaso, se não quiser um vaso feio, ele não tem aquele sisteminha que aparece aqui, que é o sifão, que é por onde fica aquele acúmulo de água para não retornar mau cheiro. Então não precisa aparecer isso, esse modelo de vaso aqui é um que atende essa questão. E 2 dicas muito importantes, eu já fiz um vídeo bem completo aqui no canal, onde eu trago o comparativo entre vasos de caixa acoplada e de válvula hidra, falando sobre as diferenças de pressão, dos modelos disponíveis que tem. Vou deixar aqui o card e na descrição. E o segundo aviso é que se você está precisando de um projeto ou quer uma consultoria, ou quer me seguir nas outras redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai levar para todos esses lados aí. Só me acompanha. E o próximo item é sobre chuveiros. Bom, e aqui eu tenho uma coisa para te falar. Primeira, chuveiro de teto eu não vou indicar por alguns motivos. Ah, mas Gabriel, ele é muito bonito. Sim, ele é muito bonito. Só que, para tu garantir uma boa pressão, tu já tem que pensar que tu vai usar esse tipo de chuveiro enquanto tu tá fazendo a casa ou se tu vai fazer uma reforma. Porque como ele vai ficar mais alto, ele vai ficar mais próximo do fundo da caixa d'água, ou seja, menos pressão. Nesse caso, tu vai ter que usar um pressurizador ou ter a caixa d'água mais elevada. Tirando isso, a instalação também é um pouco mais complicada, porque também envolve o forro, vai mais tubulação, vai ser mais cara a instalação, mas não que esse seja o problema. Também tem a questão da limpeza dele. Chuveiro é uma coisa que periodicamente os furinhos ficam sujos, precisa limpar, senão os feixes saem tudo descontrolado. E como ele está mais alto, está próximo do teto, fica um pouquinho mais complicado. E o fato dele ficar alto, também o ideal é que tenha um box até o teto. Não que ele vá, de fato, jogar água para fora, mas é como eu disse, com o tempo, aquela sujeira, fazendo esses feixes ficarem descontrolados, pode ser que ele comece a jogar essa água fora do box, o que vai ser um incômodo certamente. Então, pensando nisso, eu vou mostrar 2 modelos de chuveiro. Um que é o chuveiro elétrico, que é muito comum da gente usar aqui no Brasil, e o outro que é um chuveiro a gás, tá? Então, o primeiro modelo. Mas antes de eu mostrar os modelos, tu aí que tem um chuveiro no teto, comenta aqui embaixo como é que tá sendo a tua experiência, para que as demais pessoas consigam entender o que eu acabei de falar. E o primeiro modelo é esse chuveiro, que é da Lorenzetti, que é uma marca boa também, 7.500 watts, ou seja, um chuveiro forte, e que ele é bastante interessante esteticamente falando, porque chuveiros elétricos no geral, eles têm todo o seu sistema, sua resistência, e isso gera um volume, e esse volume faz com que geralmente ele fique feio, mas não é o caso. Esse modelo aqui tem 3 cores, se não me engano, tem o preto, tem o branco e tem um dourado também, um prateado que não está aparecendo aqui, mas te garanto, o preto é o mais interessante. E o segundo modelo de chuveiro é esse aqui da Docol, que é para quem tem já água aquecida. Então, como ele não tem todo o seu sistema, sua resistência, ele consegue ficar, digamos assim, um chuveiro mais minimalista, que ao meu ver deixa o banheiro bastante elegante.
e pelo fato dele ser cromado também fica bem interessante. E passando para o kit de acessórios metálicos no banheiro, então é importante que tu tenha esse suporte, vai ser um toalheiro, uma saboneteira, um suporte de toalha de rosto. Então eu separei primeiro esse modelo aqui, é um modelo bem simples, até meio minimalista, digamos assim. Tem os acabamentinhos mais quadrados nas laterais, e o principal, ele é da Deca. Então é importante que esses acessórios sejam também de marca boa, porque pode ser, às vezes, um plástico cromado de má qualidade, ou pode ser algum produto metálico que não vai ser inoxidável, e com o tempo ele vai começar até a manchar toalhas. Então é importante também prezar pela marca e pela qualidade. E o segundo modelo que eu separei é esse aqui, que ele tem 4 peças, o outro tinha 5 peças, e a principal diferença é que esse aqui é de aço inoxidável, enquanto o outro era material plástico. Ele é um modelo bem discreto, um modelo bem elegante também, que eu recomendo. Passando para o próximo item, que é sobre ralos. Por vezes o ralo ele pode ser visto como material polêmico, porque tem vários modelos e hoje em dia o pessoal preza muito pela estética nesse aspecto e acaba escolhendo o ralo linear oculto. Só que esse ralo ele acaba tendo alguns malefícios, que eu até já falei em outros vídeos, não vou me estender tanto, mas é principalmente a questão da higiene e a quantidade de vezes que ele entope, que é bem mais frequente. Então, pensando nisso, eu separei daí esse modelo de ralo, é um ralinho quadrado que vai funcionar bem, tu não vai ter esse tipo de problema, e que ele é bem elegante, ele é com esses furinhos quadradinhos, fica bem mais bonitinho. E só tem que tomar cuidado que esse modelo de grelha, ela só funciona com esse modelo de caixilho. O caixilho é a parte que vai ali chumbada ali no piso, tá bom? E passando agora para os acessórios, eu vou indicar alguns acessórios que eu sei que são úteis, que nem todo mundo sabe que existe. O primeiro é esse toalheiro térmico, que ele é um acessório bem interessante por 2 motivos. Primeiro, tu consegue sair do banho, deixar a tua toalha ali e ela vai secar mais rapidamente, não precisa nem levar na área de serviço. E segundo é que antes do banho tu pode deixar a tua toalha ali, então tu sai do banho e a toalha ela já está quentinha. É um detalhe que no inverno faz muita diferença. Esse modelo específico aqui que eu separei, ele é também da Deca e é nesse material cromado, então acaba que ele se os teus acessórios ali forem nessas cores metálicas, na cor metálica prateada e não na preta, ele também vai combinar, tu pode substituir o teu toalheiro normal pelo toalheiro térmico. E o próximo item é o exaustor para banheiro. Esse aqui nem todo mundo tem, é uma questão que eu sempre indico nos meus vídeos. Consegue tirar aquele excesso de vapor, principalmente se tu usa box até o teto, e gastando muito pouco por isso. Olha o valor dele, R$115, tu vai pagar mais ou menos uns R$120 também no kit, que é o duto e o acabamento externo, que eu vou deixar o link na descrição também. E ele é uma questão que ele funciona tanto para tirar o mau cheiro quanto para tirar o vapor. Então é bem interessante. E o próximo item que eu indico muito inclusive, são caixas organizadoras. Lembra lá no começo que eu falei sobre a opção das bancadas, de usar ela em 2 níveis? No nível de baixo tu pode colocar umas caixas organizadoras e para isso tu pode escolher a cor delas. Por exemplo, esse modelo aqui que eu estou mostrando, ela é bem bonitinha e tem várias cores que tu pode procurar aí para ornamentar com a tua bancada. E no banheiro, vamos ser sinceros, vamos pensar na funcionalidade. Não adianta tu prezar só naquilo que é bonito, sendo que no banheiro tu precisa guardar papel higiênico, tu precisa guardar sabonete, tem várias coisas que tu precisa guardar, e para isso tu precisa de um espaço. Se tu não tem a marcenaria planejada, as caixas organizadoras elas vão ser a solução no seu caso. E se esse conteúdo te agregou de alguma maneira, se tu gostou dos produtos que eu indiquei, se tu tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Vamos tentar ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, para me ajudar, se inscreve no canal, curte o vídeo, se possível, vai na função hypar, que ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo. Se tu gosta de arquitetura, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Até a próxima!